individualismo e disseminação do ódio. Nós vivemos hoje um mundo com uma total inversão de valores. A culpa é sua. Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida e o tema de hoje do nosso bate-papo é, como eu falei no início, o individualismo, a disseminação absurda do ódio. Parece que o mundo está tomado por um ódio. Qualquer pisada no dedo, qualquer esbarrão já é motivo para confusão. É uma coisa impressionante, né? Olha, é vergonhoso o quadro que nós estamos vendo no nosso país e no mundo todo. Porque isso não acontece só no Brasil, não. As coisas não acontecem só aqui no Brasil, não. De uma forma geral, a generalização da banalidade, do desamor, da falta de compromisso com a sociedade, com as pessoas, é absurdo. Absurdo. Nós temos visto diversos exemplos nesse sentido. Na política, certos políticos, que são os coordenadores das nações, dos estados, dos municípios, estão mais preocupados em perpetuar suas posições no alto escalão e estabelecer zonas de conforto material e político, isso é fato, do que empenhar ações no sentido de fazer crescer a autonomia moral do cidadão. Tenho certeza que você conhece alguém assim, absoluta. Compram fidelidade dos cidadãos mais desprovidos de recursos, com promessas de acesso a programas, cargos em empresas de amigos, cabrestando suas vidas de acordo com as suas intenções políticas e financeiras. Não é assim? E acaba que o cidadão se vê forçado a aceitar certas benesses porque não tem opção. E muitas vezes não fui orientado e não pode ser, não, eles não querem orientar. Aqui esse cara tem a sua própria ideia sobre tudo isso. Essa ignorância, essa dependência é boa para esses políticos, é cômoda. O individualismo está reinando em toda parte. Acho que não foi no mês passado, teve um político, filho de um presidente da República, ex-presidente da República, que teve a coragem de comparar os professores com traficantes de droga. Que é maior absurdo do que esse? O que é isso? Por outro lado, o presidente do país, saiu da cadeia por uma manobra da lei, disse no discurso que tem orgulho de ser chamado de comunista. É sério isso? Tá de brincadeira. Aqui, antes que alguém fale alguma coisa, eu não sou partidário de nenhum deles. Antes que venha alguém dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que é tendência tal, corrente tal, não sou de nenhum deles. Aí alguém vai dizer assim, mas nós vivemos num país democrático, cada um pensa do seu jeito. Pensa. Realmente. Isso é fato. É verdade, é um direito inalienável. Mas você não acha que tem limite para tudo? Você não acha, não? Os dois lados são extremistas. Cada um do seu jeito. Mas, gente, tudo tem limite. E sabe de quem é a culpa? É sua. A culpa é sua. Não adianta ficar indignado que a culpa é sua, que colocou essas pessoas lá. E é minha. É minha. Que eu estava fora e não pude votar. A culpa também é minha. Parece brincadeira. Outra coisa também, é impressionante como é que hoje em dia as crianças são orientadas pelos pais, mudando um pouco de vertente, a pensarem em si mesma em detrimento dos outros. Os pais exigem que as crianças tenham um certo comportamento, principalmente as crianças dos outros, né? Mas não dão o menor exemplo para os seus. Cobram dos seus filhos, cobram do filho dos outros, mas não dá exemplo nenhum. Se tomar um caminhão de algum produto na esquina, de uma cerveja, de carne, ou seja o que for, corre lá para pegar um e levar. E ainda dizem, tem que ser esperto, não sou bobo. E passo esse ensinamento para os filhos, que diz, você tem que ser esperto, você não pode ser bobo. É duro ouvir isso, né? Mas é a pura verdade. É assim que estão se manifestando. Dizem que não pode mentir. Não, criança não pode mentir, ninguém pode mentir. Mas quando toca o telefone, manda o filho atender e dizer que não está porque não quer atender. Tem mais trocentos outros exemplos, eu não vou perder tempo com isso aqui. Mas sabe de quem é a culpa? É sua, é minha.
é de todos nós que calamos diante desses fatos e dessas atitudes imbecis. Onde é que nós vamos parar, gente? Parece piada, né? Nós temos visto, por outro lado, algumas cenas de outra forma, né? Selvagens em relação ao esporte. Futebol. Futebol envolve hoje em torno de 270 milhões de jogadores de futebol pelo mundo. Olha, quanta gente! Foram milhões de empregos diretos e indiretos que são gerados. Sim, porque vai desde o jogador que está jogando até o operário da fábrica da atadura que o jogador usa. E são jogadores de todas as divisões do mundo inteiro. São milhões de trabalhadores e bilhões de recursos em dinheiro que são arrecadados pelos cofres públicos. Tudo bem, dinheiro que vai ajudar na manutenção das cidades e tudo mais. É lógico que sim, vai fazer funcionar. Mas os torcedores, ao invés de usarem o gosto pelo esporte para entretenimento, como momentos de alegria, descontração, né? Usam esse espetáculo de forma de descarregar sua raiva, sua selvageria, seu racismo interior. Há pouco tempo aconteceu no Brasil a 8ª morte envolvendo torcidas de clubes rivais de futebol. Olha que absurdo. Foi uma jovem que morreu em São Paulo. Aí alguém vai dizer, por que ela estava lá? Por que frequenta esse tipo de aglomeração? Isso justifica o fato dela ser assassinada? Permite que os arremessem objetos em direção ao outro? Para quê? Por que esse ódio incontido? Inclusive o torcedor que foi preso afirma que não jogou a garrafa que matou a moça. Não, ele não jogou a garrafa. O que ele jogou foi uma pedra de gelo. Quer dizer que gelo pode? Quer dizer que... Sabe? É um absurdo. Uma pedra de gelo também pode matar. Pode cegar uma pessoa. Que ódio é esse? Me explica. Teve um jogo no mês passado, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense contra o Flamengo. Quer dizer, e ali foram outras cenas lamentáveis. Não houve nenhuma confusão de briga, pelo menos que eu saiba, nem fora do estádio, nem dentro. Mas dentro do estádio, os torcedores deram uma demonstração de selvageria, de enfurecimento absurda. Quando qualquer jogador do Flamengo se aproximava da linha lateral, fica a mais ou menos 6 metros do início das cadeiras, né, dos torcedores. Nossa Senhora! Vejam nos vídeos, tem vários vídeos mostrando as manifestações de ódio, dirigindo palavrões, expressões faciais transtornadas de ódio contra profissionais que estavam ali trabalhando, xingamentos, gestos obscenos. Coisa impressionante. E não foram só os adultos, não. Não foi, não. O que você vai procurar no vídeo, você vai achar criança fazendo gesto obsceno, falando palavrão, xingando. E não pode nem dizer que esses torcedores são pessoas sem formação, sem instrução, que frequentam estádio de futebol, como alguns ainda querem justificar. Porque o ingresso, hoje em dia, para um jogo de futebol, custa no mínimo R$150, o mais barato. O mais barato. E quem é que ganha para gastar R$150 no ingresso? Acha que quem ganha o salário mínimo, que é R$1.300, pode pagar R$150 no ingresso? E tinham mais de 30 mil pessoas no estádio, 99% do Atlético. Isso não é prerrogativa do Brasil, não. E nem do Rio, nem de São Paulo, nem de Minas, é Bahia, é Ceará, é tudo que é lugar. E não acontece só no Brasil. No resto do mundo, veja as cenas lamentáveis de racismo na Espanha. Olha, tem outro fato de ódio que eu não vou nem falar, que é o trânsito, que eu já fiz até vídeos sobre isso, que são absurdos, os transtornos dos motoristas. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí. E eu digo novamente, sabe de quem é a culpa disso tudo? É sua, é minha, é de todos nós que calamos diante desses atos imbecis. Onde é que nós vamos parar? Sabe de quem? Depende de quem? De nós. Depende de mim, de você que está aí me assistindo agora. Porque a nossa responsabilidade é ter autocontrole e passar um exemplo bom para os nossos netos, nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso lado, estão vendo o nosso exemplo. Faça a sua parte. Dê exemplo. Dissemine a fraternidade. Dissemine a caridade, a alegria. Seja um ser humano consciente.
Fique na paz.